O vídeo de hoje vai ser extremamente interessante, então se vocês estão pensando em comprar uma televisão, recomendo fortemente que assistam a esse vídeo até o final para vocês terem a certeza de que estão fazendo a escolha mais correta possível. E o assunto é o seguinte: qual é o melhor tipo de painel para se ter em uma televisão? Painel do tipo VA ou painel do tipo IPS? Então nesse vídeo aqui a gente vai ver todas as diferenças e eu vou mostrar várias imagens para vocês, onde vai ficar bem claro e bem ilustrativo quais são as diferenças práticas entre esses dois tipos de painéis. E se por acaso você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e nem sabe do que eu tô falando, não precisa se preocupar porque eu vou tentar deixar o mais simples possível aqui para todos vocês. Mas então vamos lá, pessoal. Atualmente, quando você compra uma televisão, a TV que você vai levar para casa tem um desses tipos de painéis que eu vou contar agora para vocês. Ou vai ser um painel do tipo VA, ou vai ser um painel do tipo IPS, que também pode ser chamado de ADS no caso da Samsung, que é um painel diferente. No entanto, as características para o usuário final é basicamente a mesma coisa, então eu estou considerando o IPS ou ADS nesse vídeo aqui como uma coisa só para simplificar. E além do VA e além do IPS, também tem as televisões de painel OLED, que são televisões mais caras, e por serem mais caras, nesse vídeo em especial, a gente vai dar uma atenção um pouco maior para o painel IPS versus o painel VA. Mas então vamos lá, qual é o melhor painel? VA ou então o painel do tipo IPS? Como vocês vão ver agora nesse vídeo, nenhum desses dois painéis é melhor em 100% de todas as características. Então o importante é que vocês realmente prestem aqui atenção no vídeo, vejam certinho as características das duas televisões, ou no caso dos dois tipos de painéis, para vocês terem a certeza de que vocês estão fazendo a escolha que faz mais sentido aí para vocês. Por exemplo, o painel do tipo IPS, ele consegue entregar pra gente um ângulo de visão muitíssimo melhor, como vocês já conseguem verificar através dessas imagens. Então nessas imagens a gente consegue ver essa questão claramente. Reparem que à medida que a gente vai se deslocando para os lados, a TV da direita, que está usando o painel do tipo VA, tem um ângulo de visão pior, então as cores vão ficando mais esbranquiçadas, mais opacas, se comparado à televisão do tipo IPS na esquerda, onde claramente ela consegue deixar as cores muito boas, mesmo em um ângulo bem lateral. Então essa imagem é bem ilustrativa para vocês, como o IPS realmente manda bem melhor. Então, em um exemplo hipotético aqui, se você vai comprar uma televisão, por exemplo, para assistir partidas de futebol e você não vai assistir sempre de frente, ou você vai ter colegas, pessoas ali que vão estar em um ângulo mais lateral, nesse tipo de caso, muito provavelmente o painel do tipo IPS vai te agradar mais. Apesar do painel do tipo VA perder no ângulo de visão, ele possui uma grande vantagem na questão do nível de preto e do contraste da imagem. Inclusive, agora vocês estão vendo um exemplo onde isso fica bem evidente. Então, se você for usar a televisão em um ambiente que é 100% escuro, especialmente para assistir filmes e séries, talvez você prefira o painel do tipo VA, justamente por ele entregar esse melhor nível de preto, esse melhor nível de contraste, que faz uma grande diferença se você vai usar a televisão em um ambiente que é completamente escuro. E nessas imagens de exemplo que a gente passou para vocês em relação ao nível de preto e ao nível de contraste, eu até recomendo que vocês assistam a essas cenas com o brilho da sua televisão, do seu monitor, do seu celular que você está assistindo a esse vídeo, o mais alto possível, pois dessa forma vai ficar mais claro e mais fácil de vocês identificarem a diferença do nível de preto e do contraste entre essas imagens que vocês estão visualizando agora. E eu gostaria de destacar aqui que anteriormente eu me referi a um ambiente 100% escuro para você aproveitar de fato o nível de preto, o nível de contraste entregue por um painel VA, porque se você assistir um ambiente que já é um pouco mais iluminado, você acaba não tendo tanta percepção, pelo menos não com a mesma precisão, em relação ao nível de preto e ao nível de contraste. Essa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, ilustra muito bem essa questão. Em um ambiente que é 100% escuro, a gente consegue ver claramente ali que o nível de preto não é perfeito, por exemplo. No entanto, se a gente liga as luzes que estão atrás da televisão, reparem que a gente já perde um pouco da percepção em relação ao nível de preto. Por isso, anteriormente eu falei que o painel VA seria mais indicado ali para um ambiente 100% escuro, porque assim você vai estar aproveitando o máximo possível desse painel VA. E pessoal, acho que é importante também destacar aqui que apesar do painel VA ter um melhor nível de preto e um melhor contraste se comparado a um painel IPS, isso não significa que vai ser um preto 100% perfeito, tá? Se você desligar a luz ali e ficar olhando para a televisão em cenas escuras, você ainda vai ver facilmente que não se trata de um preto perfeito, mas ainda assim, com certeza vai ser superior se comparado a uma televisão do tipo IPS. Então, se fosse para fazer um resumo bem simples, seria basicamente isso que eu já expliquei para vocês. O painel IPS tem uma grande vantagem no ângulo de visão, já o painel VA tem uma grande vantagem no
nível de preto e no contraste, algo que pode ser mais aproveitado em um ambiente que é mais escuro. No entanto, existem mais algumas características, alguns pontos que eu acho que é relevante colocar aqui para vocês. Por exemplo, televisões do tipo IPS, além de terem um melhor ângulo de visão, às vezes, ou no caso geralmente, tendem a entregar melhores cores. No entanto, isso não é 100% garantido, porque vai depender da televisão e das tecnologias que estão ali na televisão. Mas sim, de forma geral, especialmente se a gente pegar televisões mais de entrada, televisões do tipo IPS, normalmente conseguem sim entregar cores que são um pouco melhores se comparado ao tipo VA, só que não é 100% garantido, como aquelas coisas que eu tinha mencionado anteriormente para vocês. Um outro detalhe que vale a pena comentar é que televisões do tipo IPS podem vir com mais vazamento de luz na tela, só que mais uma vez isso não é algo ali 100% garantido, você pode acabar dando azar e pegando um VA que tenha bastante vazamento de luz, ou o contrário, que pode acabar dando sorte e pegando um IPS que manda muito bem nesse sentido. Outra coisa que eu acho interessante comentar é que apesar dos painéis do tipo VA perderem no ângulo de visão, como eu tinha mostrado anteriormente, isso não significa que todos os painéis VA vão ter o mesmo tipo de ângulo de visão, tá? O ângulo de visão entre painéis VA podem variar bastante. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, são duas televisões de painel VA, no entanto a gente consegue ver claramente que a televisão de cima consegue entregar pra gente um ângulo de visão superior se comparado à televisão de baixo, que também é uma televisão de painel VA. Só que de qualquer forma, essas duas televisões perderiam para uma TV do tipo IPS nessa característica. Então sim, pessoal, alguns detalhezinhos podem variar de televisão para televisão, mas como eu mencionei anteriormente, para simplificar era aquilo lá. VA ganha no preto e contraste e IPS ganha no ângulo de visão. Só que agora vem uma questão bem importante, pessoal. Como eu já falei várias vezes durante esse vídeo, uma televisão do tipo IPS perde no nível de preto e perde no nível de contraste. No entanto, existem algumas televisões, especialmente televisões mais top de linha ou então televisões mais intermediárias, que entregam pra gente tecnologias extras, como tecnologia de escurecimento local ou a tecnologia de mini LED, por exemplo, que tem como principal função melhorar justamente aquilo que o IPS não manda tão bem assim, que é o nível de preto e o nível de contraste. E essa imagem que vocês estão vendo agora ilustra muito bem essa questão. Na esquerda a gente tem uma televisão de painel VA, ou seja, deveria estar ganhando no nível de preto e deveria estar ganhando no contraste, se comparado à televisão da direita, que é o IPS, que justamente, como a gente viu durante esse vídeo, manda mal nessas características. No entanto, essa televisão da direita, apesar de ser IPS, está utilizando tecnologia de escurecimento local justamente para melhorar essas questões. E como a gente consegue ver nesse exemplo, de fato a tecnologia funciona e faz com que o nível de preto e o nível de contraste mesmo de um painel IPS consiga melhorar muitíssimo, superando inclusive algumas televisões de painel VA, como fica bem ilustrativo aí nesse exemplo. Então, nesse caso em particular, quando a gente tem uma televisão do tipo IPS que entrega ao mesmo tempo tecnologia de escurecimento local ou tecnologia de mini LED que foi bem aplicado na televisão, então nesse caso a gente tem basicamente o melhor dos dois mundos. A gente tem um bom nível de preto, um bom nível de contraste e um bom ângulo de visão, tudo ao mesmo tempo. No entanto, um dos contras de juntar um painel IPS com esse tipo de tecnologia de escurecimento local ou tecnologia de mini LED é que nesse tipo de caso, essas televisões de painel IPS podem apresentar, a depender da cena, um efeito blooming mais forte do que a média de outras televisões. Para isso ficar mais ilustrativo, reparem nessas imagens. Na direita eu tenho uma televisão de painel VA e na esquerda uma televisão de painel IPS, só que as duas televisões nesse exemplo possuem tecnologia de mini LED. E na cena prática, como vocês estão vendo aí, as duas televisões mandam muito bem no nível de preto, muito bem no nível de contraste, bem diferente daquelas imagens iniciais que a gente mostrou no começo do vídeo, onde existia uma diferença gigantesca entre as televisões nessas características. Só que agora a gente não tem essa diferença gigantesca porque, como eu falei, as duas televisões estão usando tecnologias justamente para melhorar essas duas questões. No entanto, a depender da cena, como por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo agora, quando aparecem objetos mais iluminados, especialmente perto das bordas da televisão e especialmente se a cena for mais escura, a gente consegue ver o efeito blooming, que é aquele clareado que aparece em volta de objetos mais brilhantes, que no caso aí são do menu das letras ali do Netflix. E mais uma vez nessa cena eu recomendo que vocês aumentem o brilho da sua televisão ao máximo, do seu monitor, do seu celular, enfim, que vocês estão usando para assistir esse vídeo, porque dessa forma vai ficar mais fácil de vocês identificarem
o efeito Blumen acontecendo na televisão da esquerda com painel IPS e não acontecendo na direita. Na verdade, pessoal, até acontece na direita, tá? Se você testar a televisão presencialmente, tu consegue ver também o efeito Blumen em uma televisão de painel do tipo VA, no entanto, ele é bem mais sutil. Então, como a gente viu até o momento nesse vídeo, não existe um painel que seja perfeito, mas existe aquele painel que provavelmente vai ali atender mais às suas necessidades, dependendo do que você estiver procurando. E nós também vimos que, além do painel, a televisão pode trazer outras tecnologias, como o mini LED, por exemplo, que acaba deixando o confronto ainda mais equilibrado. Só que agora vem um ponto muito importante. Tudo bem, vocês entenderam agora a diferença de um painel VA para um painel do tipo IPS. No entanto, na hora de você estar comprando a sua televisão, como é que você sabe que aquela TV tem um painel VA ou se tem um painel IPS? Infelizmente, aqui a gente não tem uma notícia positiva, pois infelizmente as marcas costumam não informar qual é o tipo de painel das suas televisões, mesmo isso sendo uma característica bem importante, como a gente acabou de mostrar em várias imagens ilustrativas para vocês. E além disso, algumas marcas fazem algo que eu acho até pior, que é o seguinte: pegam uma televisão X, por exemplo, de 55 polegadas e vendem ela ali como painel IPS. E a mesma marca vende a mesma televisão X, só que de 50 polegadas e troca o painel para VA. Ou seja, a mesma televisão com o mesmo nome, só porque mudou o tamanho, troca de IPS para VA, por exemplo, o que acaba tornando tudo ainda mais confuso, especialmente levando em consideração que essa é uma informação que geralmente você não consegue encontrar nos sites que estão vendendo elas. E além dessa questão, geralmente quando eu entro em contato com o suporte das marcas e pergunto se a televisão X ali é IPS ou é VA, geralmente as pessoas que me atendem dizem não saber qual é o tipo de painel, sabe? O que acaba sendo ainda pior e ainda mais chato, especialmente para vocês, usuários, mas para a gente aqui do canal também é algo incômodo, sabe? Porque a gente pega uma televisão para testar e no final das contas a marca não informa se o modelo de 50 polegadas que é menor vai ter o mesmo resultado ou não da de 55, por exemplo, que a gente está testando. Então é algo importante para vocês ficarem atentos. E se você também acha isso um grande absurdo, e se você também está gostando desse vídeo, pessoal, não esqueça de dar gostei, isso aqui é super, ultra, mega importante pra gente, ajuda demais. E além disso, dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se vocês estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. Então, em relação a essa questão do painel IPS ou painel VA, se vocês não encontrarem a informação no site da fabricante ou em outros sites que estão vendendo a televisão, o ideal seria questionar o suporte deles, e se eles não souberem, o que talvez seja o caso, o ideal nesse caso então seria procurar vídeos na internet de canais do YouTube, seja o nosso ou seja de outros, para ver se essa questão foi ou não foi mencionada em algum momento no decorrer do vídeo. E antes de encerrar o vídeo, só queria falar mais uma coisa que eu acho relevante. Como eu comentei lá no comecinho do vídeo, quando você compra uma televisão, provavelmente vai ser VA ou vai ser IPS. No entanto, também existem televisões de painéis OLED, como é o caso da TV aqui atrás de mim. Só que, como eu tinha comentado no início, são televisões que são mais caras. E por que elas são mais caras? Porque elas entregam pra gente o melhor do painel VA junto com o melhor do painel IPS, só que ela consegue melhorar ainda mais todas essas características. Ou seja, num painel OLED tu vai ter um nível de preto perfeito, vai ter um contraste incrível, não vai ter aqueles problemas de vazamento de luz, efeito Blumen, vai ter um ângulo de visão que é sensacional, sabe? Então, um painel OLED, apesar de ser mais caro, ele consegue ser superior tanto ao painel VA quanto ao painel IPS em todas essas características que eu mencionei nesse vídeo aqui em particular. Mas também, como eu mencionei aqui nesse vídeo, não existe painel perfeito. Então, o painel OLED, apesar de ser melhor em todas essas características, a depender da TV que a gente está comparando, talvez o painel OLED perca ali no nível de brilho, mas enfim, de qualquer forma o painel OLED no geral com certeza vence ali de um painel IPS ou um painel VA, na maioria das características pelo menos. Mas independente de qual for a televisão que você for comprar, tenho certeza absoluta que vocês não querem desperdiçar dinheiro, tenho certeza que vocês querem economizar, então aqui eu vou dar uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar, e você ali ficar atualizado sobre as principais televisões que estão em oferta no momento. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ficar à vontade para compartilhar a experiência que vocês também têm com televisões VA versus IPS versus OLED aqui embaixo no campo de comentários, para estar complementando e enriquecendo aqui o conteúdo desse vídeo. Mas então, de forma geral é isso, esperamos que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima!